dia, amados irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 24. Nossa leitura começa no versículo 36 e seguirá até o versículo 13 do capítulo seguinte. Mateus 24, 36. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Mateus 24, versículo 36. Quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Pois homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu Senhor está demorando, e então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente, lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. O reino de Deus, aliás, o reino dos céus, será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Oremos. Amado Deus e Pai, precisamos tanto ouvir a Tua voz. Precisamos tanto ouvir a verdade. Vivemos num mundo que não respeita a verdade.
e proclama as suas mentiras em nome da verdade. Ficamos atônitos, ficamos confusos, pois difícil crer em qualquer coisa, acreditar em quem quer que seja, pois todos parecem conspirar contra a verdade em benefício próprio. Mas, Senhor, sabemos que as verdades que recebemos da Tua Palavra são para o nosso benefício, são para o nosso bem, a nossa edificação, para que nós sejamos capazes de viver a verdade e a justiça e em paz contigo, Senhor, Criador dos céus e da terra, pois toda verdade é a verdade de Deus. Ao abrirmos a Tua Palavra hoje, sabemos que ela já chega abençoada, inspirada por Ti, soprada por Ti, mas agora, Senhor, abençoa-nos a nós também, abençoa-nos, Senhor, abrindo os nossos ouvidos para ouvir, abrindo o nosso entendimento para compreender e abraçar as verdades aqui contidas. Que as escamas caiam dos nossos olhos, que o véu seja removido, que as barreiras e os sofismas e até erros de doutrina que outrora criamos sejam desfeitos, que nós sejamos edificados e treinados na justiça. Isto nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Há 5 semanas estamos falando sobre o reino de Deus. Ainda falaremos hoje, aliás, hoje será a 5ª mensagem, e semana que vem a última, antes que nós comecemos as nossas meditações para o advento, ou seja, a contagem regressiva para o dia de Natal. Pois aqui nós levamos Natal muito a sério. Nós começamos a celebrar Natal já com um mês de antecedência, cantando os hinos de Natal, não toca os sinos pequeninos, os sinos de Belém ou Papai Noel, essas coisas, mas um Natal cristão, um Natal piedoso, um Natal que honra a vinda do Senhor, pois ficamos pasmados pela sua humildade de ter se desfeito, ao ter se esvaziado da sua glória, do seu poder para andar entre nós. Extraordinário, a encarnação, um milagre difícil e merecedor de reflexão e estudo. Temos as Escrituras para isso. Então aqui nós não fazemos uma mistura de Natal, nunca haverá uma árvore de Natal nesta igreja. Nunca terá visita do Papai Noel distribuindo presentes nesta igreja. Aqui nós fazemos questão de celebrar Cristo e Cristo somente. Não condenamos quem faz a festa em casa e tal. Eu fiz isso muitos anos, não faço mais, pelo menos não nos moldes. Aquela celebração de consumo, aquele pânico até a última hora, porque talvez o primo virá lá do interior. Então temos que ter na gaveta pelo menos uma meia lupo para dar de presente para ele, caso ele apareça. Quantos tios ganham meia lupo porque na última hora alguém esquecemos de comprar presente, vai para a gaveta, tem aí uma pilha de meias lupo. Eu uso meias lupo, por sinal, não estou fazendo pouco de meias lupo. Meias lupas são, antigamente eram horríveis, mas hoje são, porque sempre caíam, né? Ficavam. Voltemos ao reino de Deus. Nós temos falado sobre este reino oculto, pois o mundo não o enxerga e o pouco que enxerga não compreende. E o pouco que compreende certamente não aceita. Como Paulo disse, não tenho vergonha da mensagem da cruz,
nem tampouco do Evangelho, pois é o poder de Deus para os que se salvam, que estão sendo salvos, mas para o mundo ele é tanto um escândalo como também uma ofensa, pois não responde às perguntas da vã filosofia deste mundo, nem tampouco se preocupa em mostrar poder como o mundo compreende. É o culto para o mundo. Cresce de modo pequeno. 90% das igrejas ao redor do mundo têm menos de 200 membros. 80%, nem 90%, 80% das igrejas ao redor do mundo têm menos de 100 membros, se reúnem em prédios pequenos. Eles não aparecem, eles não fazem estardalhaço. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que plantado cresce para se tornar a maior das hortaliças e uma árvore. Mas nós sabemos que nesta dispensação a mistura compreende, aliás, o reino compreende uma certa mistura. Nem tudo que se chama de cristão é cristão. Nem tudo que se chama de filho de Deus, de fato é filho de Deus. Nós vimos pelas parábolas que também o inimigo semeia a igreja com inimigos do Evangelho. Também semeia o reino, vem com semente de joio, aquilo que tem aparência de trigo, mas não tem a sua substância. Nós também vimos que o reino de Deus custa tudo. Quem descobre o reino, a pérola de grande preço, precisa vender tudo para comprá-lo. O reino de Deus não é algo que nós acrescentamos à nossa vida, é algo que de fato substitui a nossa vida, é algo que vem e assume controle inteiro. Como disse o pastor, se Deus não for Senhor de tudo, Ele não é Senhor. Se nós apenas rendemos parte da nossa vida ao Senhor e reconhecemos que estamos crescendo nisso, eu tenho parte da minha vida que eu estou trabalhando, mas enfim, tudo tem que estar na mesa, tudo tem que ser negociável quando se trata do reino de Deus. Nada pode ser retido, nada pode ser colocado fora dos limites do poder do Espírito Santo. Tudo tem que estar na mesa para Deus trabalhar. E como nós vimos na semana retrasada e na última, Deus valoriza o que o mundo não valoriza. Ele valoriza os pequeninos, Ele valoriza a todos. Não existe hierarquia no reino de Deus. Todos nós somos valorizados igualmente perante o Senhor. E todos nós somos movidos pela graça de Deus. E esta graça que Deus dispensa a nós, nós temos a obrigação de dispensar também para o nosso próximo, nossos conservos. Nós vimos semana passada a parábola, a parábola do servo incompassivo, aquele que foi perdoado uma dívida de 10.000 talentos, literalmente 350 toneladas de prata. Ele foi perdoado. E quando ele se voltou contra o seu conservo, que o devia, equivalente a 4 meses de salário, ele foi impiedoso e não estendeu a seu conservo a mesma graça que lhe foi dispensada. E então, Deus, o rei castigou o servo impiedoso e Jesus disse: isto meu Pai Celestial fará também com vocês, se não perdoarem de coração o seu próximo. Mas há um elemento sobre o reino que ainda não discutimos e que vem à tona exatamente nesta parábola das 10 virgens, que é a dimensão vindoura do reino. Até agora nós temos lido parábolas que começam com a frase: o reino de Deus é como. Pela primeira vez nós estamos lendo uma parábola que diz: o reino de Deus será como, ou seja, já aponta para uma realidade futura.
Nós sabemos que o reino tem duas dimensões. Tem a dimensão do aqui, agora, nesse lugar. É uma dimensão que não é vista, é uma dimensão oculta, é uma dimensão que o mundo não vê e não compreende, e é uma dimensão mista. Mas virá um dia em que o reino virá e então ocupará todo o mundo e tudo será transformado. O joio será ceifado e lançado ao fogo. O reino está aqui entre nós, como Jesus mesmo o declarou, mas o reino também há uma dimensão em que o reino ainda está por vir. Em capítulo 24, Jesus identifica primeiro elementos da sua volta, o dia do Senhor. E eu vou pedir agora licença, não precisa anotar, não vai precisar abrir, mas eu quero falar de 7 aspectos, 7 verdades sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus faz parte do nosso credo, da nossa crença. Nós afirmamos que nós cremos em Jesus Cristo, concebido por obra do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu aos céus e está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Há no âmago da narrativa do credo apostólico, há certeza de que a história não acabou aqui. Ainda haverá uma nova vinda, um advento final no qual Cristo voltará. Nós cremos nisso, faz parte da cesta básica da nossa fé. Deixo rapidamente falar sobre 7 verdades que esta volta inclui, compreende. Em Mateus 24, 44, não precisa abrir, se quiser anotar, para quem está anotando, pode anotar. Nós acabamos de ler que assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá. E virá numa hora em que vocês menos esperam. Então a primeira coisa que nós sabemos é que não há como marcar que horas são no relógio de Deus. Muitos anos atrás, uma evangelista fez grande alarde desta mensagem. Que horas são no relógio de Deus? Nós não sabemos, nem o Filho sabe. A sua volta será inesperada. E a sua volta, a segunda verdade que nós sabemos, é que a sua volta será pessoal. Ele pessoalmente voltará. Não só será uma grande mudança nos tempos, mas literalmente Jesus voltará. Mateus 24, versículos 30 e 31. Nós não lemos esses 2 versículos. Se quiser, se ainda estiver com sua Bíblia aberta, pode voltar a página para versículos 30 e 31 e ver esse texto. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Paulo repete esta verdade na sua primeira carta aos Tessalonicenses, em capítulo 4, versículo 16, ele diz: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele volta, Jesus pessoalmente voltará outra vez. A terceira verdade que a Bíblia fala sobre a segunda vinda é que ele será visto e ouvido por todos. A sua volta não será secreta, será uma volta manifesta, clara, evidente, vista e ouvida.
Mateus 24, 27, diz, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. E em Apocalipse 1, versículo 7, eu estou passando isso muito rapidamente, não é algo que eu espero que todos lembrem, não, só estou falando isso para criar nosso contexto. Apocalipse 1, versículo 7 diz, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será, amém. Todos o verão. Ele, ao voltar, irá reunir todo o povo de Deus. Ainda em Mateus 24, 31, diz, e ele enviará os seus anjos com grande som de trompeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Agora, quando Jesus voltar, isso é importante, o tempo em que Jesus voltar, ele julgará o mundo. A volta de Cristo não é só um grande evento, é também a ocasião na qual Cristo julgará todos. Mateus 16, versículo 27, se você estiver anotando apenas, se não, ouça. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. E em capítulo 25 de Mateus, 31 e 32, nós não lemos, não vamos ler, mas aqui diz, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E em Apocalipse 19, só para tirar qualquer dúvida, Apocalipse 19, versículo 11 em diante diz, vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus, o Logos. Os exércitos dos céus os seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai a espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Quando Cristo voltar, ele julgará todos os povos, reunirá o seu povo e ele julgará todos os povos. Mas ele reunirá seu povo para si. Há outro aspecto, é que o povo será reunido, mas será reunido para si. Ele receberá os eleitos, na sua presença. 1 Tessalonicenses, estou apenas citando, não precisa se preocupar em lembrar de tudo. Eu sei que é muita informação, mas eu quero deixar isso como um pano de fundo sobre o que nós vamos falar hoje. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar do trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Lembre-se que nossa esperança, amados irmãos, não é uma esperança esotérica, e sim uma esperança pessoal. Muitos pensam no céu como os desenhos animados às vezes tentam representar o céu, você sentado numa nuvem com uma pequena harpa, assim, fazendo blém. Isso não é o céu. O céu não é uma série de benefícios, mas o céu será a presença eterna de Deus, estar presente com o Senhor. Assim como, inversamente, o céu
Aliás, o inferno será a ausência eterna de Deus nas nossas vidas. Em João, Jesus prometeu, ele disse: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. O céu não é um lugar que tem maçanetas de ouro. Isto é o Trump Tower, que tem maçanetas de ouro. O céu não é um lugar que vai ter 1 milhão de canais de TV a cabo que você vai poder surfar o resto da sua eternidade. Não. O céu não é um lugar que vai ter camas luxuosíssimas de um conforto infinito. O céu é marcado, o seu aspecto principal é a presença de Deus. Ele é o nosso galardão, Ele é o mais desejável. Todas as nossas dores desaparecerão quando nós estivermos na sua presença, quando nós o mirarmos, quando nós olharmos para Ele, nós seremos transformados como no piscar de olhos, e então seremos como Ele. Quando Jesus voltar, finalmente, Ele ressuscitará os mortos, e isso nós achamos em 1 Coríntios 15. Eu não vou ler esta passagem, é uma passagem um pouquinho mais comprida. Nos encontraremos com Ele no céu e juntos voltaremos para um novo céu e uma nova terra. Literalmente nós vamos ser ressuscitados dos mortos, haverá o juízo e nós voltaremos para uma terra nova. Novos céus, nova terra. Apocalipse 21 diz isto, pode abrir, esse você pode abrir, Apocalipse 21, versículos 1 a 4. Veja só a imagem do que será. Versículos 1 a 4 de Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. O mar, no Apocalipse, é o símbolo dos povos da terra. É o símbolo, é do mar que sai a grande besta, que sai o poderio governamental, o poder da violência das nações. Aí ele diz: aí vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Riquíssimo de símbolos, mas entenda, estamos falando da noiva de Cristo. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Quando Cristo voltar, então, os mortos ressuscitarão. Todos os povos serão reunidos perante o trono do juízo final, e ele separará aqueles que são dele daqueles que não são. E então, os que são do Senhor voltarão e ocuparão a terra agora nova, voltando ao plano A, voltando ao primeiro, ao plano A, o paraíso. Nós voltaremos e haverá novo céu e nova terra, e Ele estará conosco. Uma nova ordem. Maravilhoso dia. Um dia tão cercado de equívocos de leitura bíblica, que hoje é motivo de muito debate. Como será o fim? Qual é a agenda? Como será? Quem é o anticristo? Mas o que nós temos aqui é o resumo
da essência do que realmente importa saber sobre a volta de Cristo. Quando Ele voltar, será o fim do mundo como nós o conhecemos, e não haverá uma terceira vinda. Ele volta uma vez. Quando isso vai acontecer? Bom, eis a questão. Eis o problema perante nós hoje. E é o problema que deu surgimento, primeiro, ao ensino de Cristo, por meio de um aviso muito claro, e depois, por meio desta parábola que precisamos entender bem. Aliás, temos aqui mais do que uma parábola, temos pequenas, mini parábolas antes sobre os servos que trabalharam a colheita, enfim, temos assim referências a elementos de parábola. Mas certamente a demora, porque Cristo demorou não só uma geração, mas já faz 20 séculos que Cristo subiu, prometendo voltar da mesma maneira que Ele subiu. Essa demora é encarada e causa reações diversas. O servo sensato vive na expectativa da sua volta, e ele agirá de acordo com esta expectativa. Toda ética cristã tem como seu fundamento maior a volta de Cristo. A parábola das 10 virgens é fundamental para entendermos, primeiro, o noivo volta. Ele volta e nós temos que viver nessa expectativa. As 10 virgens esperam o noivo para acompanhá-lo às bodas, cada uma com uma candeia. Isto faz referência a uma antiga tradição de uma procissão noturna que acontecia entre a casa do noivo, onde haveria a festa do casamento, e a noiva que ficava na sua casa esperando, e as virgens que acompanhavam, cada uma tinha que ter uma candeia para iluminar o caminho. Qual a importância da candeia? Qual a importância do óleo? Em si, esses símbolos não têm interpretação, não têm aplicação, pois os detalhes desta parábola não podem ser interpretados individualmente. Nós temos que entender que esta parábola tem uma mensagem só. Por que 10 virgens? 10 virgens representam o quê? 10 gerações, 10 igrejas? Não, são simplesmente 10 virgens. E o óleo que elas têm não representam o Espírito Santo, não representam boas obras, simplesmente representam o quê? Algo que eles precisavam cuidar para manter acesa a sua candeia. 5 delas foram prudentes fazendo o quê? Se prevenindo para uma eventual demora do noivo. O que destaca, o que separa as 5 tolas das 5 sábias é o quê? 5 tolas não prestaram atenção, não se preocuparam em se manter prontas. E as 5 sábias se preocuparam sim em manter o óleo abastecido e ainda ter óleo extra. Nós temos que ter mais óleo, nós temos que ter mais o Espírito. Não podemos nos pegar muito aos detalhes. O que nós temos que entender é que essa parábola aponta para o quê? Uma atitude de prontidão sempre. 5 pediram óleo para as outras 5, quando ouviram que o noivo estava para chegar. O fato da recusa das 5 também não mostra falta de amor, não é nada disso. Simplesmente mostra que cada um é responsável por si. Ninguém pode pegar carona na espiritualidade de outra pessoa. Há pessoas que acham, há homens que acham que, bom, eu não sou muito espiritual, mas a minha esposa ora muito. Então nossa casa é uma casa cristã, e acham que
baseado nas orações da sua esposa, você está garantido. Ou talvez no fato de você ter crescido num lar evangélico, que você está garantido. Ou talvez por seu marido ser uma pessoa espiritual, que você está garantida. Não, cada um é responsável por si perante Deus. Como dizia meu pai, Deus não tem netos. E foi bem lembrado esta semana pelo pastor John na Facebook. Vocês sabiam que ele agora tem Facebook? Tá tecnológico agora, então. Falou, Deus não tem netos. Deus não tem netos, Deus não tem genros, Deus não tem sobrinhos, Deus não tem agregados. Deus só tem filhos e filhas, e cada um entra por causa do seu relacionamento com Deus, não por causa do relacionamento da sua família, da tradição da sua família, da espiritualidade do seu cônjuge ou do exemplo dos seus pais. Cada um tem que olhar para os seus próprios pés, tem que cuidar do seu próprio óleo. Cada um tem que ficar vigilante pela sua própria espiritualidade. Agora, o veredito aqui é muito grave. As 5 que foram rejeitadas, porque elas foram correndo comprar mais óleo, por algum meio, dá-se a entender que nessa parábola elas conseguiram mais óleo, acenderam as cadeias e voltaram, mas voltaram e já era tarde demais. A frase no versículo 12 de capítulo 25 é terrível. Ele responde, a verdade é que não as conheço. Essa não é a primeira vez que nós ouvimos essa frase no livro de Mateus. Essa frase apareceu no capítulo 7. Abra capítulo 7 e veja. Capítulo 7, versículo 21, diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Agora está falando do futuro, novamente estamos falando do reino que está por vir. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Veja, o aviso não é só para frequentadores de igrejas. O aviso é para todos. Obreiros, até líderes, chegarão na expectativa de se dar muito bem no dia do juízo final. Muitos chegarão pensando, eu estou garantido no céu, minha entrada está garantida. Por quê? Porque eu já expulsei demônios, porque eu já profetizei, já fiz proezas, ou talvez se abalizem apenas pelo fato de terem levantado a mão num apelo evangelístico ou terem passado pelas águas do batismo. E dizem, bom, agora estou dentro, agora estou garantido, eu tenho meu bilhete para o céu, eu creio em Deus, eu creio na grande pérola, na pérola de grande preço, eu creio, eu sei que pérola é essa. E de fato, as 10 virgens esperavam entrar no banquete. As 10 virgens tinham sido convidadas, as 10 virgens viviam em expectativa de entrar, e sabiam o que esperavam para o dia do banquete, sabiam, eles estavam já com a cadeia, eles sabiam tudo o que era necessário, mas foram tolas. Agora, que lição a história nos ensina? A história nos ensina, seguindo o que Jesus falou no capítulo anterior, alguns esquecem de Jesus
não pensam na sua volta, não vivem nessa expectativa, presumindo que tem tempo para viver do jeito que quiserem, porque quando chegar a hora certa, vão se acertar. E quantas pessoas não fazem isso? Quantas pessoas não vivem hoje do jeito que bem entendem, dizendo, não, eu fui da igreja quando eu era jovem de igreja, um dia eu volto. Eu conheço pessoas que falam isso. Vivem uma vida impiedosa. Vivem uma vida pecaminosa. Não cuidam do óleo. Não se mantêm prontas para entrar. E o aviso é exatamente esse: o reino de Deus será assim. Há pessoas que vão chegar e de repente vão se ver surpreendidas pela volta de Cristo. Quem vive na expectativa não se surpreende. Não se surpreende. Quando você está esperando visita e a pessoa demora um pouquinho para chegar, o que acontece? Você senta, você lê uma revista, você espera um pouquinho, porque você sabe qualquer hora, e quando toca a campainha, está tudo pronto. A casa está pronta, a casa está arrumada. Você não começa a arrumar a casa quando a visita chega, você tem tudo pronto, porque você está em expectativa, mas se a visita demorar, você não vai sair, passear, você não vai começar um projeto, você não vai começar a fazer faxina na casa, não. Você já tem tudo pronto, você mantém a casa pronta para receber esta visita. E o primeiro sinal, o primeiro sonzinho, você já ouve o elevador abrindo, e quando toca a campainha, você já sabe, são eles. Você vive na expectativa, não é? Você fica sensível aos sinais da chegada. Então você vive pronto. Cristo está nos ensinando que importa vivermos prontos. Por quê? Porque quem não está pronto é aquele que vive do jeito que bem entender. Afaste-se de mim, não os conheço, porque praticam o mal. Quem se diz cristão e permanece, insiste no seu pecado, é um tolo. Está arriscando a eternidade. A parábola mostra claramente que há pessoas se enganando sobre a sua segurança eterna, e que esta segurança não passa de presunção. O cristão que frequenta, celebra a grande pérola, o tesouro escondido no campo, afirma sua fé, mas que rouba, adultera, insiste no seu erro, não sente remorso pela sua vida, não busca a Deus, não busca manter uma consciência diária da presença de Deus. Esta pessoa é tola. E quando chegar a hora, será tarde demais. Será tarde demais. Por isso, é absolutamente urgente que nós nos convertamos inteiramente a Deus. É absolutamente urgente que vivamos uma vida em expectativa e de temor a Deus. Não basta conhecer a pérola de grande preço, tem que vender tudo para comprá-lo.
Não basta afirmar Jesus como Senhor, não basta afirmar Ele como o noivo que virá nos buscar e dizer, não, mas eu sou crente, eu nasci para ser cabeça e não cauda. Eu sou filho do rei, já tomei posse, estou determinando. Este aviso é muito sério. Tem que vender tudo, tem que colocar tudo na mesa, tem que estar disposto a deixar o Espírito Santo trabalhar seu coração diariamente e nunca se fechar. Gente, uma das coisas que eu constato na igreja é que um dos períodos mais perigosos da vida de um cristão ocorre durante as férias. Quantas pessoas saem de férias e tiram férias também espirituais? Saem de férias e não oram, não leem a palavra, nem sequer frequentam uma igreja. Não, mas eu estou de férias, ninguém é de ferro. Gente, isso aqui é trabalho? Isso aqui é trabalho? Eu pergunto, isso aqui é trabalho? Estamos aqui a trabalho? De certo modo, sim, mas não é bem assim. É como dizer sentar à mesa é trabalho. Sentar à mesa dá trabalho? Dá trabalho. Tem que preparar a comida. Mas você não diz, eu vou tirar férias, eu acho que eu não vou comer por um mês. Não vou me alimentar por um mês. Por quê? Só para dar um descanso aqui ao corpo. Ninguém pensa em fazer um jejum de 30 dias para dar descanso ao corpo, não é não? Isso seria bobagem, isso é tolice. Mas há pessoas que tiram férias e dizem, eu vou dar um tempo. Aí acordam, dormem mais tarde, mas não oram, não buscam. E sabe o que acontece? Voltam desacostumados e param até de frequentar a igreja. Quantas pessoas eu já vi abandonar a igreja após férias? Por quê? Deixaram de cultivar a presença de Deus, de praticar a presença de Deus, de viver na expectativa. Agora, Cristo diz, isso é muito sério. Esta parábola mostra que isto é eternamente sério. É uma questão de vida ou morte eterna. Você não pode simplesmente viver um dia de qualquer maneira, o dia seguinte de qualquer maneira. Eu não sei quantos aqui fazem exercício regular. Você faz uma corridinha, uma caminhada, só? Devia. Tem dias que eu acordo pronto para dar a minha corrida. Eu dou uma corridinha de 45 minutos, 3 vezes por semana. Saio, dou minha corridinha. Tem dias que eu me sinto muito bem. E tem dias que colocar aquele tênis é um parto. Sair de casa é um suplício. Eu começo a correr assim, eu não vou não, eu não vou. Por quê? É porque a gente dorme mal, a gente comeu o que não devia comer, aquela coisa e tal, de repente o corpo está indisposto, etc. Mas uma das coisas que eu sei é que se eu perder uma corrida, a próxima vai ser 2 vezes mais difícil voltar. E depois da segunda, a terceira vez, vai ser mais difícil ainda. Por quê? Porque o que é mais natural para mim não é cuidar do meu corpo, é deixar. O que é mais natural é sentar no sofá e comer Doritos. Desculpe, eu não posso citar marcas aqui, né? Não sei. Ou biscoito, O que é mais fácil é simplesmente sentar e deixar o corpo apodrecer. Essa que é a verdade. Você tem que resistir à sua tendência mortal. Porque, gente,
O que o corpo faz de mais natural é morrer. É morrer. O que o corpo faz de mais natural é não sair da cama. Isso é natural. Você tem que superar. Você tem que literalmente superar. Você tem que lutar. Por isso que Paulo disse, depois de ter pregado o Evangelho, eu castigo, eu domino meu próprio corpo para que eu não seja desqualificado, após pregar para outros, que eu mesmo não seja desqualificado. Espiritualmente, mais ainda, meus irmãos, nós vivemos num mundo cercado de provocações e estímulos constantes, um bombardeio, literalmente um bombardeio de ideias, de imagens, de sons, de filosofias, de provocações, de tentações, de apetites que literalmente nos matam. Matam a nossa vida espiritual. Este mundo é tóxico. É tóxico. E para a vida espiritual, pior ainda. É um mundo tóxico. Por mais que você lave bem um carro, em poucos dias ele vai estar sujo de novo. Para ter um carro limpo, tem que lavá-lo mais de uma vez. Para você manter uma roupa limpinha, cheirosinha, você vai ter que botar na máquina de lavar. Por quê? Por mais bem que seja lavado, passadinho, perfeito, no dia a dia ele vai amassar, vai pegar cheiro, vai sujar e precisa manter. Você pode voltar de um retiro, vai ter retiro de carnaval, maravilha, todo mundo vai voltar super espiritual. Vão voltar assim, e em uma semana, se não cuidar, vai estar todo mundo podre de novo. Por quê? Por mais que você limpe uma camisa, pode botar até goma, pode passar ferro, pode... Em uma semana já está podre de novo. Diariamente você tem que cuidar da lâmpada, da luz. E Cristo está dizendo, os tolos não fazem isto. Os tolos se reportam apenas ao convite. As 10 foram convidadas, as 10 foram destacadas para ir para as bodas. E muitos entendem o convite e gostam da fé, gostam da igreja. É um lugar agradável. Alguns gostam de igrejas mais moderninhas, outros gostam de igrejas mais tradicionais. Aqui nós somos uma igreja bem à moda antiga, mas gostam, chegam e gostam, enxergam e até dizem, isso é verdade, isso é verdade, isso aí é verdade. Eu assino embaixo. E saem daqui para viver a semana sem pensar 2 vezes em Deus. Tolice, é tolice. E mais, é insano, é mortal, é perigoso e é presunção. Presumir, como disse Tiago, crer que o Senhor é Deus, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. O fato de vir num culto e se emocionar não faz de você um crente, não faz. O fato de vir e dizer, isso é verdade, não faz de você um crente. Nós somos salvos pela fé somente? Sim, não somos salvos pela fé e obras, certamente. Mas, se houver fé verdadeira, nós seremos salvos e manifestaremos isso através de uma vida de perseverança, porque o justo vive pela fé e ele perseverará até o fim. Ou seja, fé verdadeira é fé perseverante, é cuidar do óleo, é cuidar de manter a sua candeia acesa, a sua lâmpada acesa. Mas aquele que diz, eu já fui convidado, eu tenho garantia, esse, Jesus diz, é tolo. E ele termina dizendo, portanto, vigiem,
porque vocês não sabem o dia nem a hora. Eu sei onde eu vivo, eu entendo bem onde eu vivo. Não há lugar seguro nessa cidade. Quando eu chego num retorno aqui na Aves Américas, eu paro vários metros antes, ao ponto de eu poder sair e fugir e não ficar preso naquele retorno. Eu não vou e coloco o carro bem na ponta onde eu não tenho onde tenho escapar. Não, eu paro antes. Tem carros que ficam chateados comigo, ficam lá buzinando, não foi até o bem. Eu estou aqui. Por quê? Eu já vi pessoas assaltadas porque pararam na frente. Então, eu sei onde eu estou, eu sei onde eu estou. E a gente não pode dar bobeira. A gente tem que vigiar. E quando eu paro no sinal, o que eu estou fazendo? Olhando o retrovisor, olhando para frente, olhando para o lado. Por quê? Porque eu vivo numa cidade perigosa. Nós vivemos numa cidade perigosa. Eu vejo às vezes donos de casa com aquele carrão, aquele off-road, com janela aberta, com seu relógio de ouro e seu celular, estão falando no celular de janela aberta, parado no sinal, e só falta implorar as pessoas, vem me assaltar, por quê? Porque não está olhando, eu soube de uma que foi assaltada 2 vezes pelo mesmo assaltante, e ela voltou a segunda vez, comprou um novo celular, parou na frente do Barra Shopping, e o assaltante disse, a senhora se lembra de mim? Ela olhou e disse, sou eu de novo, passa para cá. Por quê? Porque ela está cheia da nota, mas é tola, é uma tolinha. Tem carro, tem Rolex, ou seja, vive bem, mas é burra. Talvez se a gente traduzisse a Bíblia hoje em termos, seria as 5 virgens espertas e as 5 virgens burras. Por quê? Porque não vigiam, não esperam o dia chegar. Gente, Cristo volta, Ele vai voltar em pessoa, Ele vai ressuscitar todos os mortos, vai juntar todo mundo e vai julgar cada um segundo a sua vida. Quem chegar a dizer, Senhor, Senhor, opa, é Jesus, estou salvo. Ele vai dizer, conheço vocês. Quê? Não conheço. Mas como assim? Eu amarrei, desamarrei, eu tomei posse, eu expulsei demônio, eu fiz. Vocês praticam a injustiça, iniquidade. Não conheço. Nem todos que conhecem ou dizem conhecer o Senhor são conhecidos por Ele. Eu quero ser conhecido por Deus. Todo dia de manhã, eu estou de joelhos perante o Senhor, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, um pecador. Todo dia. Todo dia eu leio a sua palavra para me submeter a ela. Isso não é porque eu sou bispo ou sacerdote na casa de Deus, é porque eu quero ir para o céu. Eu quero manter a minha vida no prumo, eu quero manter a minha vida pronta, eu quero manter óleo na candeia, aquela lâmpada que acende a luz, queima o óleo, eu quero manter meu óleo assim, eu quero estar pronto, e eu vivo diariamente dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. É assim que temos que viver. Vamos curvar as nossas cabeças. Nosso Deus e Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. E se houver um entre nós que ainda não se converteu de coração, que hoje seja o primeiro dia de uma nova vida contigo. Perdoa os nossos pecados. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Glorifica-te a ti mesmo, Senhor, em nós. Não nos deixes cair, não nos deixes cair. Livra-nos do mal, daquele que busca quem possa devorar. Livra-nos do mal. Oh, Pai, que esta palavra se aloje nos nossos corações, que venha fazer parte do nosso modo de pensar, de viver a cada dia, para orar sem cessar e vigiar sempre. De não sermos nécios, mas sim sábios, usando de cada oportunidade para fazer o bem e para resistir o mal. Em o nome de Jesus. Amém.